Então, para finalizar a sequência de vídeos onde falamos de função quadrática, vamos fazer alguns exercícios para fixar um pouco melhor os conteúdos que abordamos nos vídeos anteriores. Primeiro aqui, então, calcule as raízes das funções a seguir. Tem essa função. Aqui já é um pouquinho mais complicado a gente utilizar soma e produto, tem um 13, então eu deveria ter só dividir tudo por 3, veja que vai aparecer fração, então já fica um pouco mais complicado, ela não é incompleta, então vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Primeira coisa, vou tirar aqui os coeficientes, né? O coeficiente A é igual a 3, o coeficiente B é menos 7 e o coeficiente C é 2. Feito isso, vamos calcular o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, vamos ter 49, menos 7 ao quadrado, 49. Aqui vai ficar menos 24. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, delta igual a 25. Bom, calculei o valor de delta. Agora eu vou encontrar as raízes. O delta maior que zero quer dizer que eu vou ter duas raízes reais e distintas. X é igual a menos b, então menos 7, mais ou menos a raiz de delta, que é 25, sobre 2a. Então, 2 vezes 3. Aqui nós vamos ter menos com menos, então vai ficar mais 7, mais ou menos 5 sobre 6. Então, x vai ser igual. Vou aqui embaixo mesmo. 5 sobre 6. Aí nós vamos ter o x, uma linha. Vai ficar 7 mais 5 sobre 6. Aqui nós vamos ter 12 sobre 6, que será igual a 2. E vamos fazer o x, duas linhas, que vai ser 7 menos 5 sobre 6. Vamos ter 2 sobre 6. Simplificando, nós vamos chegar em 1 terço. Então, nós vamos ter x1 igual a 2 e x2 igual a 1 terço. Essas são as raízes da nossa função, dessa função quadrática. E agora para a letra B, veja que na letra B nós temos uma equação incompleta. Pode fazer no método anterior ou podemos pensar aqui em utilizar a ideia das equações incompletas. Então eu vou fazer o quê? Eu vou igualar ela a zero, né? Igual a zero. Como eu quero calcular o valor de x, eu vou isolar x. Para isso, como está faltando aqui nesse caso, nós temos o c igual a zero. Então, vamos isolar, vamos botar em evidência o x. Vou botar em evidência o x. Então, vai ficar menos x mais 3 igual a zero. Aqui eu tenho um produto, onde a gente tem x igual a zero, ou menos x mais 3 igual a zero. Essa daqui já é uma das raízes. Já é uma raiz. Agora eu vou calcular outra. Menos x mais 3 igual a zero. Vai ficar menos x, vou passar o 3 para o outro lado, menos 3. Multiplicamos por menos 1. Nós vamos chegar aqui x igual a ponto. Aqui está a outra raiz. Então, vou ter x1 igual a zero e o x2 igual a 3. Resolvido calcular as raízes dessas duas funções quadráticas. Bom, agora aqui pede para a gente calcular o vértice, a concavidade, se é para cima e para baixo, se eu vou ter um ponto de máximo ou de mínimo. A gente viu que estão todos intimamente ligados, assim, relacionados, vamos dizer. Então, para essa função, nós temos aqui 3x ao quadrado menos 7x mais 2. Primeiro eu vou colocar os valores, né? A igual a 3, B igual a menos 7, C igual a 2.
Então, x do vértice vai ser menos b, menos 7, sobre 2a. Então, 2 vezes 3. Aí nós vamos ter aqui 7 sobre 6. Isso aqui é o x do vértice. Bom, para substituir isso aqui na função fica um pouco mais chato. Vamos utilizar o y do vértice para calcular pelo delta, né? A gente sabe que é menos delta sobre 4a. Bom, quem é o nosso delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é 2. Esse delta a gente calculou anteriormente, já sabe que ele vai dar 25. Então, substituindo aqui, nós vamos ter menos 25 sobre 4 vezes o a, que é 3. Vai ficar menos 25 sobre 2. Então, o nosso vértice vai ter coordenadas 7 sextos e menos 25 vezes. Bom, nesse caso, eu vou ter um ponto de máximo ou de mínimo. Para isso, a gente vai olhar o A, né? Vamos olhar o A. Tá aqui. Como a gente tem A maior que zero, temos a concavidade para cima, né? E como tem a concavidade para cima, eu sei que o meu vértice é um ponto de mínimo, né? Ponto de mínimo. Agora, esse outro exemplo, menos x ao quadrado mais 3x. Fazer a mesma coisa que a gente fez para calcular agora. Então, eu vou calcular primeiro aqui, vamos tirar o a, né? O a, que vai ser menos 1. O b, que vai ser 3. E o c, nesse caso aqui, é 0. Bom, o x do vértice, sabemos que é menos b sobre 2a. Então, menos b vai ficar menos menos 3 sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Então, vamos ter menos 3 sobre menos 2. Menos com menos vai dar mais, então nós vamos ter aqui 3 sobre 2. O y do vértice, então, é menos delta sobre 4a. Vamos calcular aqui o nosso delta. Delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, que é 0. Então, aqui nós vamos chegar em delta igual a 9. Né? 2 ao quadrado é 9, aqui vai zerar por causa que estamos multiplicando por 0, então vai ficar delta igual a 9. Então, o nosso y no vértice vai ser menos 9 sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Então, vamos ter menos 9 sobre menos 4. Menos com menos mais. Aqui nós vamos ter 9 quartos para o x do vértice. Então, o nosso vértice vai ser igual a 3 meios 9 quartos. Esse daqui é o meu vértice. Bom, agora eu vou olhar o lado. Como nós temos o a menor que zero, a concavidade é para baixo, né? Para baixo. Além disso, como a concavidade é para baixo, então o meu vértice ele vai ser um ponto de máximo.
vértice é um ponto de máxima. Então está resolvido. Já determinamos a concavidade, o ponto de máximo não, e o vértice da parada. Então, seguindo, temos um probleminha aqui. Fala o seguinte: uma bola lançada para cima verticalmente em sua altura h em metros, dada em função do tempo t em segundos decorrido após o lançamento pela fórmula h igual a menos 5t ao quadrado mais 20t. Aí ele pergunta, qual é a altura máxima que ela vai atingir? Veja que realmente vai ser uma altura máxima, porque como nós temos o nosso A aqui, ele é menor que zero, o A é menor que zero, então nós vamos ter a concavidade voltada para baixo. E o nosso vértice é um ponto de máximo. Então o nosso vértice vai ser um ponto de máximo. Bom, se ele quer saber quem é esse valor máximo, a altura atingida, né, que é h, ele quer saber o y do vértice, porque o x do vértice, aqui, quando a gente fala em x do vértice, nós vamos ter em função do tempo. Então, isso daqui seria o nosso x. A altura h é o nosso y. Então, eu quero saber somente o y do vértice aqui. Eu não preciso calcular o x do vértice, não. Então, para calcular o y do vértice, vamos pegar aqui o nosso a é menos 5. O nosso b é 20. E o c vai ser 0. Então, calculando o delta, como eu quero y é menos delta sobre 4a, que é o y do vértice, nós vamos ter 20 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 5, vezes o c, que é 0. Então, nós vamos ter que delta vai ser igual a 400. Bom, agora eu sei que o y do vértice é menos delta, é menos 400, sobre 2a, 2 vezes menos c. Então, aqui nós vamos ter menos 400, 2 vezes menos 5, menos 10. Então, menos com menos, mais. Estou dividindo por 10 aqui, vou cortar o 0, 40. Então, a altura máxima foi de 40 metros. Então, seguindo, mais um probleminha, fala o seguinte. O gráfico da função y igual a f de x menos 1 sobre 200x ao quadrado mais 1/5 de x, representado na figura abaixo, descreve a trajetória do projétil lançado a partir da origem, sabendo-se que x e y são dados em quilômetros, a altura máxima h e o alcance a do projétil são respectivamente. Então, a altura máxima vai ser aqui, h. E o alcance máximo vai ser daqui até aqui. Então, quanto que ele percorreu até chegar aqui. Veja que é exatamente onde ela corta o eixo x. Então, isso daqui nada mais é do que uma raiz. É uma raiz. Então, eu tenho que calcular a raiz. E aqui, como eu quero saber a altura máxima, é o y do vértice. Então, as raízes dessa função, vamos ter aqui. Essa equação ela é incompleta, então a gente pode resolver da seguinte forma. Menos 1 sobre 200 x ao quadrado mais 1/5 de x igual a 0. Posso botar o x em evidência. Botando o x em evidência, nós vamos ter menos 1 sobre 200x mais 1/5. Isso tudo aqui vai ser igual a 0. Então, de novo, tem um produto, onde estou multiplicando dois números, que dá 0. Então, eu vou ter x igual a 0, ou
menos 1 sobre 200, x mais 1/5 igual a 0. Resolvendo isso aqui, vou passar 1/5 para o outro lado, agora a gente isola, né? Vamos isolar aqui. Então vai ficar sobre 200x igual a menos 1 sobre 5. Bom, esse 200, olha, ele está dividindo, ele pode passar para o outro lado, multiplicando. Então eu posso escrever isso aqui assim, ó, menos 1 vezes x igual a 200 vezes menos 1 sobre 5. Então aqui nós vamos ter, posso multiplicar isso aqui por menos 1, vai ficar x, esse menos vai ficar mais, vou ter 200 dividido por 5. 200 dividido por 5 é exatamente 40. Então x igual a 40. Que é esse valor aqui. Ó. Isso aqui vale 40. Então tem um valor que é 0 e outro valor que é o 40. Agora ele quer saber a altura máxima que atingiu. Né? Qual é a altura máxima que foi atingida? Para isso nós vamos utilizar o y do vértice. Vou fazer aqui o uso do y do vértice. Vou fazer o uso aqui do y do vértice. A gente já sabe que é menos delta sobre 4a. Bom, como eu estou calculando aqui o delta, a gente vai perceber o seguinte, ó, 4 vezes a vezes c, quando eu não tenho aquilo lá, vai ficar somente o b ao quadrado. Então, o delta nesse caso aqui, ele vai ser 1 sobre 5 ao quadrado. Então, a gente vai ter 1 sobre 25 é o nosso delta. Então, eu vou ter que menos 1 sobre 200. Pronto, aqui eu posso simplificar. Ó. Tá. 50. Então, nós vamos ter menos com menos aqui vai ficar mais. Mantém a primeira vezes o inverso da segunda. Podemos simplificar o 25 com 50. Isso aqui vai resultar em 2. Então, o y do vértice é 2. O x do vértice 40. O y do vértice 2. Alternativa D. A altura máxima H, né? A altura máxima H é 2. E a distância 40. Então, cuidado aí. Então, seguindo, próximo exemplo, fala o seguinte, uma bola ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro, numa partida de futebol, teve uma trajetória descrita pela equação h de t menos 2t ao quadrado mais 8t, onde t vai ser maior ou igual que zero. Esse t é o tempo e h de t é a altura. Então ele quer saber, determine após o chute um instante em que a bola retornará ao solo, ou seja, quantos segundos ela vai levar para voltar ao solo. Então, fazendo um esboço aqui, mais ou menos uma ideia do que a gente está fazendo, seria isso daqui. Como eu tenho uma função que ela está incompleta, que está faltando c, sei que ela vai começar no zero e vai fazer isso daqui. Ele vai chutar a bola, ela vai fazer essa trajetória. Então, ele saiu daqui e vai cair no chão aqui após t segundos. Né? E aqui eu vou ter uma altura, nesse ponto aqui, nossa altura vai ser igual a zero. Então, atingiu o solo novamente. Aqui fica já, a gente consegue perceber que é uma das raízes. Como essa nossa equação ela é incompleta, então a gente pode igualar ela a zero. E está faltando c, eu vou colocar em evidência a incógnita, que nesse caso aqui é t. Né? Então nós teremos t
vezes menos 2t mais 8 igual a 0. Bom, aqui já está ficando calejado, né? A gente tem uma multiplicação, uma das raízes nós sabemos que é t igual a 0. A outra raiz, ela vai vir de menos 2t mais 8 igual a 0. Então, resolvendo isso daqui, a gente vai chegar que t vai ser igual a 4. Ou seja, ela retornará ao solo após 4 segundos. Isso aqui vai valer 4. Após 4 segundos, ela retornará ao solo. A altura atingida, ele quer saber, vai ser a altura máxima que ela atingiu, né? Eu quero saber o vértice, eu quero saber quem é o vértice. Como eu estou falando de altura, que está aqui, que é o nosso y, então aqui é o h, né, que vai ser o nosso y, então eu vou calcular o y do vértice, que vai ser menos delta sobre 4a. Então a gente já viu, ó, que quando falta o c, está faltando o c, simplesmente o nosso delta vai dar o b ao quadrado, então vai ser menos o 8 ao quadrado, que é 64. Sobre 4 vezes a. 4 vezes o a, nosso a é menos 2. Então aqui nós vamos ter menos 64 sobre menos 8. Menos com menos, mais 64 por 8 dá 8. Então, o y do vértice vai ser igual a 8. E nesse caso aqui está falando em metros, então 8 metros de altura foi quanto a bola que ela atingiu, né? A altura máxima que ela atingiu. Tornando prosseguimento, mais um probleminha aqui. Seguinte, um jogador de futebol se encontra a uma distância de 20 metros da trave do gol adversário, quando chuta uma bola que vai bater exatamente sobre a trave, de altura 2 metros. Se a equação da trajetória da bola em relação ao sistema de coordenadas indicado na figura é y igual a x ao quadrado mais 1 menos 2ax, a altura máxima, para saber a altura máxima atingida pela bola é, então, de novo, ó, a altura máxima, né? Eu quero calcular o vértice, eu quero calcular o y do vértice, tá? Aqui a gente vai estar ligado no y do vértice. Uma pergunta em que momento aconteceu isso? Eu vou perguntar a altura máxima. Então, nesse caso, é o y do vértice. Bom, agora como é que a gente vai conseguir chegar na nossa função quadrática? Veja que ele não deu a função quadrática aqui, né? Ele só deu uma equação, tem o a, e eu preciso calcular. Mas no gráfico a gente temos algumas informações. Então, que informações que eu posso tirar? Por exemplo, eu sei, ó, como ele está saindo daqui, que o nosso C vai ser igual a 0. C é igual a 0. Eu tenho um outro ponto também, que é esse ponto aqui, que é o ponto 22. Ou seja, se eu for calcular a f de 20, isso vai resultar em 2. Posso utilizar isso para, por exemplo, substituir aqui, ó, substituir nessa função que ele deu. Então, nós teremos o seguinte, ó, meu y vai valer 2, né? Que é o y, que é o x. Então, ficaria 2 igual a vezes o x, que nesse caso vale 20, mais 1 menos 2 vezes o valor de a, que eu não sei quem é, que eu quero calcular, vezes o x, que é 20. Veja que a gente vai ter uma equação agora aqui. Resolvendo essa equação, nós vamos encontrar o valor de a e aí vai ser possível determinar essa altura. Então, vai ficar 2 igual 20 ao quadrado é 400. Aqui, fazendo a distributiva, né? 1 vezes 20, 20. Vai ficar menos 2a vezes 20, nós vamos ter menos 40a. Então, aqui nós vamos ter 2, vou passar o 20 para o outro lado, menos 20,
400A com menos 40A, nós vamos ter 360A. Então, eu vou ter 18 menos 18 igual a 360A. Vou passar esse 360 dividindo, então nós vamos ter menos 18 sobre 360. Simplificando isso aqui, a gente pode dividir por 18, nós vamos ter menos 1 e 20. Então, menos 1 sobre 20. O nosso A vai ser menos 1 sobre 20. Agora eu vou conseguir determinar quem é a minha função quadrática, substituindo o valor que encontrei na função. Então, ficaria o seguinte. Então, agora a gente pode utilizar esse menos 1 sobre 20 para calcular, para determinar quem é a nossa função quadrática. Para isso, vamos substituir o valor de A, né? Então, ficaria assim, y é igual a menos 1 sobre 20 x ao quadrado, mais 1 menos, aqui nós vamos ter 2A, né? Então 2 vezes menos 1 sobre 20, e isso daqui vai ser multiplicado por x. Então aqui nós vamos ter que y é menos 1 sobre 20x ao quadrado, mais, aqui menos com menos, mais, nós vamos ter 1, mais, posso simplificar, aqui vai ficar 10, 1 sobre 10, x. E aí podemos escrever essa nossa função quadrática, sendo o seguinte, y igual a menos 1 sobre 20x, 1 mais 1 décimo, como eu tenho um número inteiro, né? Então, um número inteiro e uma fração. O que nós vamos fazer? Eu vou botar o denominador da fração, multiplicar o inteiro pela fração, uma vez 10 vai dar 10, e vou somar com o que está em cima. Então, eu vou ter que y vai ser igual a menos 1 sobre 20x mais 11 10x. Então, essa daqui é a nossa função. Agora o que tem que fazer? Tem que calcular temos que calcular o valor do y do vértice. Então, ele quer saber a altura máxima. Então, aqui ele tem que calcular o valor do y do vértice. Vai ser igual. Aí, de novo, ó, como a gente não tem o c aqui, o c é zero, o que vai acontecer? Eu só vou simplesmente elevar o b ao quadrado. Vai ser menos 11 sobre 10 ao quadrado sobre 4 vezes a. Nosso a aqui, ó, menos 1 sobre 20. Sobre 20. Então, o y do vértice vai ser... Aqui a gente pode simplificar, ó, 4 com 20 vai ficar 5. Então, nós vamos ter menos 1 quinto embaixo. E em cima nós vamos ter menos 121. Menos 121 sobre 100. E embaixo menos 1 quinto. Então, mantém a primeira vezes o inverso da segunda. Inverso da segunda. 5 sobre 1. Então, aqui eu posso simplificar, vai ficar 20. Nós vamos ter que o y do vértice vai ser igual a 121 sobre 20. 121 sobre 20. Bom, vamos ver se tem uma coisa parecida lá. 121 sobre 20. No princípio não tem
nada que vai nos dar aqui direto. Então eu posso fazer 121 dividido por 20. Aqui nós vamos ter 6, que vai dar 120, sobra 1. Botar vírgula 10, não dá. Aí vou botar mais um 0, 6,05, letra C. E por fim, o nosso último exercício é o seguinte: uma função quadrática f é dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde b e c são reais. F de 1 é menos 1 e f de 2 menos f de 3 é igual a 1. Ele quer saber o menor valor de f de x, pode assumir quando x varia no conjunto dos números reais igual. Aqui é mais um caso, a gente tem que calcular, utilizar os dados que são dados para determinar essa função quadrática. Então, como é que eu vou determinar essa função quadrática? Justamente aqui. Eu tenho a f de 1. Vamos começar pela f de 1. f de 1 é igual a... Vou utilizar essa função, né? Que é dada aqui, e vou substituir. Então, vai ser 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais c. Isso aqui vai ser igual a menos 1. Então, nós vamos ter que 1 mais b mais c é igual a menos 1. Resolvendo isso aqui, a gente vai chegar que b mais c é igual a menos 2. Bom, ele me dá outra aqui, que é a f de 2 e a f de 3. Então, quem é a f de 2? F de 2 nós vamos ter 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais c. Isso daqui nós podemos escrever como sendo 4 mais 2b mais c. E aí também vou precisar da f de 3, né? Então, quem vai ser f de 3 vai ser 3 ao quadrado mais 3 vezes b mais c. 3 vezes 3, né? Mais c. Então, a nossa f de 3 vai ser igual a 9 mais 3b mais c. Calculei a f de 2, calculei a f de 3. Agora eu vou utilizar o que está colocado aqui. F de 2 menos f de 3 é igual a 1. Vamos colocar aqui do lado. Se eu fizer f de 2, que é 4, mais 2b mais c, menos a f de 3, que é 9, mais 3b mais c, isso vai resultar em 1. Então, 4 mais 2b mais c, para a distributiva desse sinal negativo, nós vamos ter menos 9, menos 3b, menos c, igual a 1. Então, 4 com menos 9, nós vamos ter menos 5. 2b com menos 3b, nós vamos ter menos b. Mais c com menos c, nós vamos cortar. Isso daqui vai ser igual a 1. Então, vou jogar o 5 para o outro lado. Nós vamos ter menos b igual a 1 mais 5. Vamos chegar aqui, menos b é igual a 6. Multiplicou por menos 1 para deixar o b positivo. Nós vamos ter que b é igual a menos 6. Calculei o valor de b. Agora eu vou calcular o valor do c. Bom, como é que eu vou calcular o valor de c? Eu posso utilizar, por exemplo, essa equação aqui. Essa equação aqui. Então, vamos utilizar ela para calcular o valor do c. Vai ficar b mais c igual a menos 2. Bom, o b eu sei que é menos 6, então vai ficar menos 6 mais c igual a menos 2.
Aí nós vamos passar o 6 para o outro lado, menos 6, vai ficar mais 6, menos 2, mais 6, nós vamos ter que C vai ser igual a... Pronto. Determinamos quem é o B, determinamos quem é o C, agora eu tenho a função, e agora sim a gente pode calcular, né, o menor valor que a f de x vai assumir. Veja que o A é positivo, então a gente tem uma concavidade voltada para cima e vamos calcular o valor de y, o y do vértice, que ele quer saber o menor valor que a f de x. Pode assumir quando o x varia no números reais. Então, nossa função, se escrever lá em cima, vai ficar assim. F de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 4. Essa daqui é a nossa função. Agora eu tenho que calcular aqui dela, é o nosso ponto de... é o ponto de mínimo dela. Tá aqui na outra página. É um pouco grande. Pronto, feito isso, agora eu vou calcular o y do vértice. Toda essa volta para chegar e calcular o y do vértice. Então, para calcular o y do vértice, a gente vai precisar do delta. Né? Vamos calcular o delta aqui, que é b ao quadrado, que é menos 6. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4. Então, delta é igual a 36 menos 16. Então, o nosso delta vai ser igual a 20. Então, o delta aqui nós temos 20. Como eu quero calcular, vai ficar menos 20 sobre 4 vezes o A, que é 1. Então, o y do vértice vai ser igual a menos 20 sobre 4. Isso aqui vai ser igual a menos 5. Então, o y do vértice é igual a menos 5. Esse menos 5, como ela tem a concavidade voltada para cima, é o menor valor que ela vai poder atingir. Esse ponto seria a letra B. Então, encerramos por aqui essa parte de função quadrática.